realmente muito grato a Deus. Já estive em outros momentos, mas estar nesse aniversário de 48 anos, nunca havia ministrado aqui. Acredito que de todas as nossas igrejas no DF, acho que faltava chegar por aqui, pastor Alexandre. E eu me sinto muito honrado, de coração, muito honrado pela confiança do pastor Ricardo, o carinho, os pastores, os irmãos aqui, que sempre nos receberam aqui na PIB de Ceilândia. Trago um abraço do nosso pastor, também ali, congrego na PIB, no Bandeirante, com o pastor José Carlos, e trago um abraço do nosso pastor para todos os irmãos, o carinho da PIB no Bandeirante com a PIB da Ceilândia. E quando o pastor Ricardo me convidou há uns meses atrás, que ele é muito organizado, e já me convidou já há um tempo, com bastante espaço, né? E com a programação. E o pastor Ricardo falou comigo, a gente trocando algumas ideias, e eu não tinha visto essa imagem, mas ele, pelo telefone, desenhou a imagem para mim. Falou: olha, Deus colocou no meu coração para esse ano, para esse aniversário, e foi falando para mim sobre a ideia. E enquanto ele falava, o Senhor já começou naquele momento a ministrar no meu coração uma palavra. E eu confesso ao Senhor, pastor Ricardo, que de lá para cá, eu tenho feito como Josué, né, como Deus mandou Josué fazer, ruminado, meditado nessa mesma palavra durante muitos dias. E como o Senhor já falou comigo nessa palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã. Como Deus já falou, já me confrontou, como Deus já restaurou, como eu já fiquei em alguns momentos triste e alegre, sempre meditando na mesma palavra e ouvindo o Senhor falar. E é esse o meu desejo, que o Espírito Santo que labutou com o meu coração, quando preparava essa palavra, venha labutar com o seu coração nessa manhã, e venha falar poderosamente com você também. O tema que escolhido para essa festividade, para esse aniversário de 48 anos, ora, a igreja é 2 anos mais velha do que eu, né? Tem mais tempo do que eu de vida. E quanta coisa já aconteceu, né, na história dessa igreja. Temos recordação dos nossos pastores, que já estão com o Senhor na glória, né? E quantos obreiros e obreiras que passaram nesse lugar, quantas vidas que foram restauradas aqui, quantas vidas foram curadas nesse lugar, quantas perspectivas transformadas, quantas pessoas foram levantadas e hoje estão servindo ao Senhor em tantos lugares diferentes nesse mundo, que passaram por aqui. E essa mesma história vai continuar, porque o nosso Deus é o mesmo. E agora as pessoas são diferentes das que estiveram no início. Alguns estão há muitos anos aqui, conhecem toda a história e viram tudo acontecendo, e agora vão ver de outras formas a obra do Senhor acontecendo. A dinâmica do reino é assim, a dinâmica do Espírito Santo vai sendo moldada de geração em geração na história das pessoas, na história da igreja, e o grande propósito é louvor e glória ao nome do Senhor. E isso vai continuar, porque essa igreja é uma igreja que está na direção, é uma igreja que vem de Atos dos Apóstolos e vai na direção daqueles que vão se encontrar com o Senhor na glória, que vão cumprir o seu desafio, o seu papel nessa terra e vão se encontrar com o Senhor na glória. E nesse aniversário de 48 anos, o tema escolhido, chamados para servir, nesse texto base de Mateus 4,19, que mostra o chamamento, ou o chamado que Jesus faz a 4 pescadores, quando Jesus os encontra à beira do lago da Galileia, ou de Genezaré, e diz para eles:
venham comigo, eu os farei pescadores de gente. Eu estou usando a versão NAA, né, que em vez de falar homens, fala gente, pescadores de gente. E é interessante nós notarmos que o relato sobre o chamado desses pescadores, ele acontece tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos. É uma palavra grega que significa mesma ótica. Por quê? Porque eles têm uma centralidade comum, esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma centralidade comum. Eles falam da pessoa, da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que esse texto esteja falando do chamado de pescadores para servir ao Senhor, a centralidade não está nos pescadores. A centralidade é o Senhor Jesus que chama pessoas para o servir. É o Senhor Jesus que está chamando pessoas como eu e você, pessoas comuns nas suas atividades comuns do dia a dia, do seu trabalho, para servi-lo. Porque o foco é a obra, a pessoa e a vida do Senhor Jesus Cristo. E quando então nós nos deparamos aqui, pastor Ricardo, eu gosto muito de pegar esse paralelo. Se você olhar esse mesmo texto em Marcos e pegar ele em Mateus, você vai ver que eles são praticamente idênticos, né? Tanto na sua estrutura quanto na sua escrita. Esses evangelistas, Mateus, na verdade, utilizou o evangelho mais antigo, que é o de Marcos, apesar da ordem aqui, não é a ordem cronológica. Marcos escreveu aquilo que ouviu de Pedro, e Mateus, quando foi escrever, utilizou o escrito de Marcos, e utilizou também uma fonte que se perdeu, uma fonte que circulava na época para pesquisa, chamada de fonte Q, a mesma que Lucas também utilizou, o evangelho de Marcos, e utilizou também essa fonte Q. Mateus e Lucas não conheceram a obra um do outro. Porém, Lucas, o médico, era um grande pesquisador. E ele se destacou exatamente por causa disso. Quando você lê essa mesma passagem em Marcos e Mateus, você vai ver que elas são muito idênticas. Quando você lê agora no livro de Lucas, capítulo 5, ela tem uma diferença. Porque Lucas acrescenta ao relato do chamado dos pescadores, ele entrelaça a pesca maravilhosa. Ele entrelaça, então, dois relatos que são simultâneos, e ele trata com muito detalhe, porque Lucas ele ia mais a fundo, ele fazia uma pesquisa mais detalhada, mais profunda, e é por isso que nessa manhã eu gostaria de, mesmo fazendo menção de Mateus, que nós vamos fazer, um paralelo com Mateus, eu gostaria de fazer a nossa reflexão em Lucas, no capítulo 5, se você puder abrir comigo, versículo 1 ao 11, essa mesma passagem, e depois nós faremos um pequeno paralelo lá com Mateus, e eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Lucas capítulo 5, aconteceu que Jesus estava junto, eu estou lendo na NAA, acho que, ok, irmão, obrigado, viu? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago
e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, e pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito sobre a nossa mente, que o Senhor aqueça nessa manhã de domingo, nessa manhã de Páscoa, aqueça com essa palavra poderosa, calorosa, os nossos corações sedentos, ó Pai, e que possamos responder ao estímulo da Tua palavra, responder ao Senhor nessa manhã com o nosso eis-me aqui, envia-me a mim. Nós queremos, Pai, Te servir, queremos, Senhor, Te agradar, e pedimos que fale conosco poderosamente para a honra e glória do Seu nome. Irmãos, o ambiente que isso tudo se passa é à beira do lago de Genezaré, que é um outro nome que era dado também ao lago da Galileia. É o mesmo lago, e esse lago era um lago muito grande, um lago de um comprimento muito grande, uma extensão de aproximadamente 20 quilômetros por 12 quilômetros de largura, 20 de comprimento por 12 de largura. E ao redor do lago de Genezaré haviam montes, montanhas, e as suas praias possibilitavam a criação de muitas cidades. Tinham muitas cidades estabelecidas nas praias do lago de Genezaré. E as duas mais importantes que tinham ali naquela época, para a indústria pesqueira, era exatamente a cidade de Cafarnaum e a cidade de Betsaida. Elas eram o centro industrial da pesca naquela época, e eram muito grandes. Para você entender um pouquinho o significado desse lago, a importância deles e o tamanho dele, basta a gente lembrar aqui do nosso Lago Paranoá. O nosso Lago Paranoá, ele, segundo o Instituto Brasiliense ou do Distrito Federal de Geografia, diz que o nosso Lago Paranoá tem entre 23 até 25 quilômetros de extensão por 15, 16 de largura. Então você tem uma ideia que eles são bem parecidos, e quando você vê a extensão do Lago Paranoá, ele é enorme. Você imagina como esse lago era grande. O lago de Genezaré era grande, muito importante para eles naquela época lá. E Jesus, então, ele vem, na narrativa de Lucas, por exemplo, ele está vindo daquele momento em que ele foi batizado, que ele recebe a revelação de Deus, que é o Filho amado. Ele se apresenta naquele sábado na sinagoga, dizendo que está cheio do Espírito Santo, apresenta o livro do profeta Isaías, ele fala da sua missão, que está escrito no livro do profeta, e ali ele vai agora saindo, e vai fazendo a obra, e de repente aparece
ali no lago da Galileia, porque ele está na região da Galileia, na região da sua casa, da sua família, ele retorna para lá, e ele está ali, e de repente ele vê o barco, e conhece Pedro, e fica parecendo para nós que ele acabou de conhecer Pedro. Na narrativa de Lucas, se você for lendo aqui na sequência, fala, ele conhece Pedro agora e chama Pedro, e Pedro simplesmente vai e segue Jesus. Mas não, Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que eram os seus sócios, filhos de Zebedeu, pescadores também, eram 2 irmãos, esses 4 eles já eram discípulos de Jesus. Se você olhar o Evangelho de João, você vai ver que quando João viu Jesus passar, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali está o Cordeiro de Deus, ele tinha discípulos com ele. Eles eram discípulos de João, e João apresentou Jesus para eles, e eles foram, deixaram João e seguiram Jesus, se tornaram discípulos de Jesus. Simão, a quem é chamado Pedro, seu irmão André, e também, na verdade, os 2 discípulos de João, era exatamente André e João. E João é irmão de Tiago. João chama seu irmão Tiago, e André vai lá e chama seu irmão Pedro. Os 4 passam a ser discípulos de Jesus. Então, essas 2 duplas de irmãos. E eles, já sendo discípulos de Jesus, já criam no Mestre, criam no Messias. Agora eles têm um encontro diferente com Jesus. Eles eram discípulos, mas agora eles são discípulos sendo chamados para servir com uma obra específica. Amém? Então agora muda um pouco a perspectiva, eles já eram discípulos. E só para que você se situe então, Jesus está andando à beira do lago, e por ocasião a multidão está espremendo Jesus, porque queria ouvir a palavra de Deus. E a multidão vai seguindo, Jesus vai espremendo Jesus, então Lucas vai dizer que ele viu 2 barcos. E esses 2 barcos ali na beira, diz que, um detalhe muito interessante, e os pescadores estavam desembarcados e estavam lavando as redes. Quando a gente lê lá em Mateus, a gente vai ver o texto dizendo, e Jesus ia passando e viu que eles pescadores que lançavam as redes porque eram pescadores. Então o fato de falar isso não é que naquele momento eles estavam lançando a rede. O texto vai dizer que eles lançaram a rede na noite anterior. Mas dizer que eles lançavam as redes é para dizer assim, eles eram habilidosos para aquilo. O que Mateus está dizendo lá, falou assim, olha, Jesus viu pescadores que lançavam as redes, ou seja, porque eram pescadores profissionais, eram habilidosos, tinham técnica para fazer aquilo. E Jesus viu eles, e mais à frente vai dizer o seguinte, ele viu Simão, no barco, e continuou andando, e mais à frente ele encontra Tiago e João, que também estavam no barco, e era o barco de seu pai, Zebedeu, mas eles estavam consertando as redes. Mas espera aí, pastor, aqui diz lavando, lá diz consertando, as 2 coisas, porque uma coisa está acontecendo num barco, e a outra está acontecendo no outro barco. O barco que estava lavando as redes era o barco de Pedro, que provavelmente André está com ele lavando as redes, ali fora do barco, cuidando das redes. E no outro barco, barco de Zebedeu, onde está Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles estão consertando as redes. E então, quando você observa isso, você vai ver que Jesus os encontra Pedro agora, nessa narrativa de Lucas, lavando as redes. O que significava isso? Lavar as redes. Fazia parte do cotidiano deles, ao voltarem de uma pescaria, era atividade matutina. Quando eles passavam a noite em pesca, quando chegava não dava para encostar o barco lá e ir embora para casa dormir. Antes disso, tinha que tirar as redes, tinha que lavar as redes, tirar o musgo, tirar os galhos, tirar tudo aquilo ali,
para que colocasse as redes para secar e elas estivessem prontas para voltar para mais uma atividade de pesca. Existe uma ciência que é chamada de aquicultura, é a ciência que estuda as técnicas de cultivos de peixe, né? Quem é pescador aí sabe até melhor do que eu. Ela estuda as técnicas de cultivo de peixe, de crustáceos, ou seja, de semelhantes. E é interessante que a aquicultura, ela fala a respeito de técnicas para a conservação das redes de pesca. E uma das coisas que a aquicultura fala é o seguinte, que quando acontece a despesca, né, ou seja, o final de uma pesca, para que você conserve as redes de pesca, você precisa lavar muito bem ela para tirar esses galhos, tirar o lodo, tirar o musgo dos próprios peixes que ficou ali. E lavando elas, você precisa fazer isso para que você evite que ratos venham e roam a rede e façam buraco nela. E destruam a rede. E não só isso, não basta apenas lavar para que o cheiro não atraiam os ratos. É necessário lavar e é necessário colocar para secar também na sombra. Pastor Davi, é necessário botar na sombra. Por quê? Porque os raios solares podem queimar o nylon, podem queimar ele de certa forma que no momento que você mais precisar para pegar os peixes, ela pode se romper por não ter mais resistência. Então tem que lavar bem lavado, colocar para secar a sombra e um detalhe, colocar no lugar aonde os ratos não alcancem. Esse é o cuidado que o pescador tem que ter com a sua ferramenta de pesca, a sua principal ferramenta, as suas redes. E eu quero te chamar a atenção por uma coisa. Pedro, André, Tiago, João, Zebedeu, eles estão vindo de uma noite frustrada de trabalho. Eles não pegaram nada. Eles vinham ali de uma noite improdutiva, irmãos. Como ele mesmo vai relatar lá no versículo 5 para Jesus. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Agora você imagine, voltar de uma noite de trabalho difícil, em que você não tem produtividade nenhuma. Quem já teve a oportunidade de vivenciar, ou de morar, ou de simplesmente ver, eu morei ali no Ceará, próximo a uma aldeia de pescadores, em Aquirás, e eu via, irmãos, ali era um lugar pesqueiro, um lugar onde tinha o mercado do peixe, e eu via quando os pescadores estavam chegando. Quando os pescadores vinham, irmão, chegando da noite de pesca, a alegria das crianças, a alegria das famílias, a alegria das mulheres, por causa daquilo. Agora você imagina uma noite de trabalho, a perspectiva de quem está aqui esperando o ganha-pão, o sustento, e olhando, lá vem os pescadores chegando, ali está o nosso alimento, ali está o nosso sustento, ali está aquilo que nós vamos vender para comercializar e continuar, e de repente não trouxeram nada. Talvez algum de nós simplesmente pararíamos o barco, jogaríamos lá e falaríamos, vou para casa, depois eu volto e vou cuidar disso aqui. Sim ou não? Sim ou não? Seja sincero. Muitos de nós talvez faríamos isso. E o fato de Pedro naquele momento estar lavando as redes após uma noite frustrada, após uma noite em que eles não pegaram nada, improdutiva, demonstra zelo, demonstra cuidado pela ferramenta que ele tinha, cuidado com aquilo que Deus tinha dado a ele, que era o seu ganha-pão, o seu sustento, e ele tinha cuidado com aquilo, e mesmo decepcionado, mesmo frustrado, ele para e ele vai então cuidar das suas redes, vai lavar as redes. Quero então novamente te dar um outro paralelo. O que estava então acontecendo no barco dos amigos ao lado?
estavam consertando a rede. Não sei o que aconteceu. Talvez, em algum momento de frustração, não lavaram, não cuidaram. E agora, tiveram que voltar para pescar e encontraram muitos galhos, encontraram sujeira, ou os próprios peixes furaram a rede. Entenda a diferença que pode acontecer aqui nesse texto. Porque Jesus entra num dos barcos em que as redes já estavam lavadas, e mesmo não tendo ido secar, mas já estavam lavadas, e poderiam já ser usadas, enquanto no outro barco, demandaria um tempo maior agora para consertar as redes e voltar ao mar. Um tempo precioso que estariam perdendo. Não sei qual foi a causa do rompimento daquelas redes, mas com certeza demandaria tempo deles agora para cuidarem delas. E não voltariam de imediato para pescar. E então, naquele momento, a gente vê o zelo e o cuidado de Pedro. Eu quero falar algo ao seu coração nessa manhã. Eu não sei a tua história, eu não sei a tua vida, mas Deus te conhece. Eu sei que nesses 48 anos de história da PIB, de Ceilândia, a PIB teve momentos fantásticos, gloriosos, maravilhosos, mas teve momentos também de tristeza, de luto, de dor, de decepções, porque a vida da gente é feita disso. A vida da gente é feita de momentos gloriosos, momentos fantásticos, momentos que a gente quer eternizar, que não acabe mais, mas também é feito de momentos que a gente quer que passe o mais rápido possível. Momentos de dor, momento de fragilidade, de angústia, de tristeza. Mas eu quero dizer algo ao teu coração, independente do momento de frustração que você passou, ou esteja passando, você precisa cuidar das ferramentas que Deus te deu. Você não pode largá-las simplesmente porque a frustração tomou conta do teu coração, porque a angústia tomou conta de você, porque você se decepcionou com pessoas, porque você está triste, amargurado, e agora, olha, estou me tornando uma pessoa improdutiva. Cuide da ferramenta que Deus entregou nas tuas mãos para trabalhar. Cuide, porque senão os ratos vão roer essa ferramenta, vão rasgar as tuas redes. E quando o mestre disser, venha, está na hora de lançar as redes, você fala, mestre, eu não posso ir, porque eu preciso ainda consertá-las. Seja lavando ou seja consertando, sente-se hoje na presença do Senhor e faça a manutenção das tuas ferramentas especiais para a obra de Deus. Faça hoje a manutenção das ferramentas que Ele te deu. Se tiver que lavar, lave. Se tiver que tirar um musgo, tire. Se tiver que enxotar os ratos que estão rodeando, enxote. Se tiver que costurar, costure para a glória do Senhor. É tempo de você fazer isso. Foi cantado aqui, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Conserte as redes e esteja pronto ao chamado do mestre. Nós vamos ver isso. Tenha zelo, tenha cuidado, esteja sempre pronto, como Paulo disse para Timóteo. Procura te apresentar a Deus aprovado. Quem tinha que se apresentar diante de Deus aprovado era Timóteo, irmão. Paulo orientou ele, esteja se apresentando a Deus aprovado, seja aprovado por você, pelos homens, e fique aprovado diante de Deus. Manuseie bem o teu instrumento, a tua ferramenta, Timóteo, que foi a palavra. Deus te deu a palavra, então manuseie bem, cuide dela. O Senhor está te chamando para cuidar do bem mais precioso, o dom, o talento que Ele te deu, a ferramenta que Ele te deu para servir no reino.
Se é cantar, irmão, se aprimore nisso. Lave as suas redes. Se é pregar, lave as suas redes. Se é evangelizar, lave as suas redes, cuide dela. Se é fazer uma obra específica em outro lugar, se Deus te chamou para isso, para viver 100% totalmente na presença dEle, dependendo dEle 100% em tudo, lave as suas redes, tenha zelo pelo que Deus te deu. Cuide do teu ministério, cuide do teu trabalho, cuide da tua vida. Quando eu digo trabalho, irmão, é porque eu não separo trabalho ministerial e o teu trabalho no dia a dia. A premissa da reforma protestante é que o trabalho é um culto de adoração a Deus. Quando você sai todos os dias de manhã para ir ao seu trabalho produzir algo, é para o Senhor que você deve entregar esse trabalho. Você está glorificando a Deus, porque o trabalho dignifica o homem, o trabalho honra a Deus. E quando você faz, ainda que não seja o melhor lugar para trabalhar, ainda que não seja o ambiente mais favorável, que tenha muita luta e dificuldade, trabalhe como se trabalha para o Senhor e honre ao Senhor. E honre ao Senhor. Se você não tem cuidado e zelo com aquilo que você faz, irmão, provavelmente você não será achado pelo Senhor. Como a Bíblia fala, como queremos cuidar da igreja, da casa do Senhor, se não cuidarmos bem da nossa casa, da nossa família? Como é que você quer fazer algo na obra, na igreja, se você não faz bem no seu trabalho? Aonde você desenvolve o seu trabalho? Não faça essa separação. Esse trabalho aqui é secular e lá é o meu trabalho. Não, você está ali trabalhando e Deus quer usar você no seu ambiente de trabalho. Deus quer usar, ainda que você seja um vocacionado, alguém que foi chamado para ser pastor, alguém que foi chamado para ser missionário, obreiro, levita. Você é alguém bivocacional. Você tem duas vocações. Uma vocação eclesiástica, ministerial, mas você também tem um laboro, você também tem um trabalho, e o Senhor quer usar você com a sua capacidade. Seja você um médico, Deus quer usar você no seu campo de atuação. Você é um administrador, Deus quer usar você com a sua profissão. Você é um contador, Deus quer usar você. Você é um psicólogo, Deus quer te usar. A profissão que você tenha, profissional liberal, aquilo que você desenvolve, Deus quer usar você no reino. Lave as suas redes e esteja pronto ao chamado dEle. Esteja pronto para servi-lo, pronto para ser usado pelo Mestre. E deixa com Ele, irmão, que esse negócio de subir de nível, que esse negócio de levar para coisas maiores, que esse negócio de fazer coisas grandiosas, não é comigo e com você, esse negócio é com Ele. O nosso negócio é ouvir, obedecer e segui-lo, e aí Ele faz o restante. Ele faz o restante. Um outro detalhe, irmãos, importante, que eu quero falar com vocês, é que a ocasião estava forçando Jesus, porque eles estavam aqui, diz o versículo 1, que Jesus estava ali sendo apertado, espremido pela multidão, e ele viu esse barco, o barco em que eles estavam lavando as redes, e Jesus entrou nesse barco, que era o barco de Pedro. E aí Jesus fala assim: Pedro, afasta esse barco aí, tira esse barco da areia, bota um pouquinho ali para dentro da água, por favor. E aí Pedro fez isso. De certa forma, Jesus foi muito inteligente com aquilo que ele fez. Ele maravilhoso. Ele foi muito inteligente ali, naquele momento. Porque a multidão ficou assim, na areia, e ele ficou ali no barco de Pedro. O ambiente ali era um ambiente que havia um certo aclive naquela areia, que formava uma espécie de auditório.
Jesus é maravilhoso, né? E aí as pessoas ficaram ali, estava todo mundo espremendo ele, as pessoas ficaram ali, tinha um certo aclive da própria areiazinha ali da praia, e Jesus aqui do barco conseguia falar, e havia uma certa acústica que facilitava que as pessoas o ouvissem. Mas, apesar desse fato de deixar a acústica boa, de Jesus fazer, eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe. Nós estamos falando do barco de um camarada que estava frustrado, né? Estamos falando isso. Um cara que foi pescar e não pegou nada, que estava triste. E vem então daquela noite de pesca, e ali as suas redes, que era a sua ferramenta de trabalho, o seu barco, o seu instrumento de trabalho. E Jesus então entra no barco dele e diz para ele: afasta aí. E Jesus usa o barco de Pedro como púlpito para pregar a palavra de Deus. Jesus usou o instrumento que na noite anterior foi motivo de frustração para Pedro, como um instrumento nessa manhã que ele se encontrava, como um instrumento para pregar as virtudes e a glória de Deus. Ele usou aquele instrumento que foi de frustração, de tristeza, e transformou ele num púlpito para pregar a palavra de Deus, a palavra que transforma a frustração em vitória, a palavra que transforma a tristeza em alegria, a palavra que transforma doenças em cura, a palavra que transforma prisão em libertação, a palavra que transforma perdição em salvação. Jesus usou o instrumento da frustração do trabalho de Pedro como púlpito para pregar a glória de Deus. Deixa Jesus entrar no seu barquinho nessa manhã. Ele está passando, está vendo seu barquinho? Deixa Jesus entrar no seu barquinho, no barquinho da sua vida, no barquinho da tua história, no barquinho das tuas frustrações, das tuas decepções. Deixa Ele entrar no teu barquinho e deixa Ele transformar aquilo que hoje está sendo talvez motivo de frustração, de desgosto, de amargura para você. Deixa Ele transformar isso em instrumento para a glória de Deus. Deixa Ele transformar isso em algo poderoso nas mãos do Senhor. Porque Ele é especialista em reverter essas situações. Ele é especialista em trazer novamente você para a centralidade. Ele é especialista para trazer você de volta ao centro da vontade dEle. E dizer assim: filho, isso aqui é maior do que a tua tristeza. Isso aqui é maior do que a tua amargura. Isso aqui é maior do que o que você está passando. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Ela vai transformar não só a tua situação, mas aquilo que você está enxergando, só a tua vida, o teu barquinho, a tua decepção, a tua frustração. Olha para lá agora e vê a multidão que precisa da transformação da palavra de Deus. Tira os olhos somente de você, da tua frustração. Deixa Ele entrar no teu barquinho, irmão, porque assim como você, muitos estão passando lutas, aflições, dificuldades, mas eu quero te dizer uma coisa: Ele está no teu barquinho, e Ele quer usar você e o teu barquinho para transformar a vida de muitos. Ele transforma a sua e quer usar a sua vida como instrumento para transformar a vida de muitos outros. E Jesus então ali prega, não sei o que ele pregou, pastor Osni, já tentei descobrir, não deu, mas eu sei que ele deve ter pregado algo que remoeu Pedro demais, pela atitude que Pedro tem, logo na sequência. Ele prega uma palavra, e após ele pregar essa palavra para a multidão, ele olha para Pedro e diz: e aí, Pedrão,
Bora pescar? Como assim, Senhor? Pescar? Não. Faz o seguinte, me escuta, pega teu barco agora, vai até a parte mais funda do lago e lança as redes. Você imagina, né? Redes lavadas estão prontas para voltar ao alto mar. Redes furadas não. Tiago, João, segura as pontas aí, qualquer coisa a gente assovia e chama vocês. Mas nós estamos indo aqui com o mestre aqui, que ele falou para ir. Senhor, falei assim com meus amigos ali, né? Porque é o Senhor que está aqui. Eles já conheciam Jesus. É o Senhor que está aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Nós passamos a noite toda já aí, Senhor. Não deu nada. Não deu nada. Será que Pedro estava sendo incrédulo quando falou isso? Não, irmãos. Porque de noite ele estava sendo lógico e técnico com aquilo que ele sabia fazer. Ele era especialista nisso, amém? Ele era especialista, irmão. Ele disse, olha, está aí. De noite os peixes costumam subir para comer. Quem pesca sabe disso. Então, quando você joga a rede, você está pegando os peixes que estão ali, tudo com fome. Você ceva aquele lugar ali e bota a rede, os peixes vêm e fica tudo preso. Fica tudo preso. Só que de dia, o trabalho do peixe é ao contrário. Ele sai ali daquela superfície, vai para as águas mais fundas, mais escuras e onde elas são mais frias. Vai dormir, irmão. O peixe vai ficar intocado, vai dormir, vai descansar. É isso. Aí Jesus vira para ele e fala, vai agora para a parte mais funda e joga a rede. Pedro olhou e falou, Senhor, nós já tentamos, Senhor, pescar a noite todinha e não deu em nada. Mas sobre esta sua palavra, eu não sei, irmão, se ele se referia à palavra que Jesus tinha acabado de pregar, ou se era tudo, ou se era simplesmente aquilo, vai e lança a rede. Eu sei que o contexto era total. Ele tinha ouvido Jesus pregar, ele tinha sido movido pela palavra, ele vai agora, Jesus fala, lança, talvez Jesus pregou sobre fé, Jesus pregou sobre o reino, pregou alguma coisa, e ele estava motivado, disse, olha, sobre tudo isso que está acontecendo, sobre essa palavra, lançarei a rede. E Pedro, então, ele demonstrou fé. O mais indicado não era fazer aquilo que ele estava fazendo, mas ele demonstrou fé. Embora a experiência dele como pescador desse a ele a certeza de que nada eles poderiam pegar, nada eles poderiam apanhar, as palavras dele demonstram fé em Jesus. Pedro creu na palavra de Jesus, obedeceu, mesmo sabendo, irmão, que Jesus não era um especialista em assunto de pesca. Mesmo sabendo que Jesus não era especialista naquilo, porque ele sabia que era Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro. Senhor, teu negócio é com madeira, o nosso é com água, com peixe, então... Mas ele não foi nenhum momento ofensivo, ele disse, não deu, Senhor, o senhor tem certeza? E Jesus falou, vai. Ele disse, amém, eu vou. E aqui, irmãos, eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Não seja você alguém convencido das suas próprias capacidades técnicas. Não seja você alguém que se orgulha tanto da sua capacidade, da sua força, ao ponto de que o Senhor fale algo para você totalmente natural, do seu conhecimento natural, e isso seja um impeditivo para que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Às vezes a gente, na nossa arrogância, cheios de si mesmo, e fala, não, na minha capacidade, não.
Deus está falando isso, mas não é assim. Eu tenho que fazer dessa forma. Não, meu pastor falou assim, me orientou assim, mas eu vou fazer assim. As pessoas que nos amam estão dando dicas. A pregação no culto foi uma bênção. Eu recebi uma dica do Espírito Santo. Não, mas na verdade eu vou fazer assim. Não seja orgulhoso de ser quem você é. Não seja cheio de si mesmo, mas seja humilde, mesmo você falando assim, olha, eu sou mais entendido disso do que Jesus. Pedro poderia falar isso, mas o segredo, irmãos, não está no conhecimento, o segredo não está na capacidade técnica, o segredo não está nas experiências acumuladas, o segredo está diante da palavra. Obedeça. Diante da palavra de Deus, obedeça. A obediência à palavra do Senhor. E foi isso que Pedro fez. Ele obedeceu. O versículo 6 e o 7 vai dizer então para nós, e já caminho para a gente encerrar a nossa reflexão. Versículo 6 e 7 diz: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. Pois à vista daquela pesca maravilhosa que eles fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, e também dos que estavam no outro barco, Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de gente. As redes deles começaram a romper. Mas começaram a romper, irmão, não é porque estavam mal cuidadas. Começaram a romper não é porque tinha galho no fundo do lago. Começaram a romper não é porque tinham sido queimadas do sol e agora o nylon não aguentava. Mas começaram a se romper por causa da prosperidade, da glória de Deus naquela pescaria ordenada por Jesus. Estava se rompendo por causa da glória de Deus, por causa do milagre, por causa da palavra de Deus. Eram tantos peixes, irmãos, que eles não conseguiam puxar a rede para trazer ao barco. Era tanto peixe que eles não tinham força, o barco não suportava. E diz o texto então que eles chamaram: Tiago, João, Zebedeu, vem. O que foi, Pedro? É peixe demais, menino. Tá doido, é peixe demais. Chama mais barco aí, porque é peixe demais. E eu acho aqui que quanto mais tirar, mais vem. E os companheiros vieram. E diz o texto, irmão, que encheu um barco, encheu o outro. E quase que os dois, foram a pique de tanto peixe que eles pegaram. Segura aí que eu vou falar o teu coração nessa manhã. Você acha que a bênção de Deus é só para você, querido? Quando você está debaixo da obediência ao Mestre, quando o Senhor te abençoa, o Senhor abençoa a tua casa, a tua família, os teus vizinhos, os teus amigos, a tua parentela. A bênção do Senhor é para você, para os seus, para os de perto, para os de longe. A salvação do Senhor salva você, a tua casa, a tua família. A glória do Senhor chega sobre a tua família, a tua parentela. A bênção de Deus, ela vem em você. Você se torna um para-raio das bênçãos de Deus e absorve tudo aquilo e distribui. Distribui para aqueles que estão perto de você. Não limite o dono da bênção. Não limite o dono da palavra. Não limite o dono do poder, da glória, da autoridade.
Não limite o teu Deus, o teu Senhor. Não limite aquele que te chamou para servi-lo. Eles distribuíram peixe para todo lado. E aqui algo interessante acontece. Quando Pedro agora se depara com essa situação, e ele vê que Jesus é Deus, ele vê que ele fez um milagre, que ele é poderoso, Pedro entende que Jesus era mais especialista na vida dele, Pedro, do que o próprio Pedro, que Jesus entendia mais de pesca e de dádiva de Deus do que o próprio Pedro. E quando ele compreende isso, diante daquela pesca maravilhosa, vendo o Jesus que não era técnico como ele, em pescaria, dar uma ordem e trazer à existência aquilo que para eles não existia. Ele então fica assombrado, em alguma versão, aterrorizado em outra, admirados aqui na minha. Eles ficam atônitos com tudo aquilo. E quando Pedro vê aquilo, Pedro se prostra diante do Senhor. Pedro se curva diante do Senhor. E quando ele faz isso diante do Senhor, uma nova perspectiva vem sobre Pedro. Primeiro ele reconhece que Jesus é poderoso, faz milagres, é maravilhoso. Mas quando ele se depara com isso, ele olha para si mesmo e se entende como alguém que não é digno de estar naquele barquinho com Jesus. E quando ele repara nisso, ele diz: por favor, Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador, eu não sou digno de andar contigo. Ele reconhece não só a glória de Deus, ele reconhece as suas mazelas, ele reconhece quem ele é, a sua pequenez, a sua insignificância diante do Todo-Poderoso. E ele se humilha diante do Senhor com arrependimento e diz: eu sou um pecador, Senhor, afasta de mim, afasta-te de mim. Primeiro, irmãos, é que eu e você não podemos nos acostumar com a glória de Deus. Como assim, pastor? Tem crente que está se acostumando com a glória de Deus. Está acostumando, não, Deus faz milagre, é normal. Está transformando algo que é sobrenatural em algo natural na sua própria perspectiva. Deixa eu só te dizer uma coisa. O sobrenatural para nós é o natural para Deus. E o natural de Deus é o sobrenatural nosso. E nós não podemos nos acostumar com isso. Cada vez que isso acontece, devemos nos prostrar e nos humilhar diante da presença do Todo-Poderoso. E mais momentos como esse virão. Talvez, irmãos, se vocês me permitem dizer, temos visto muito pouco esse agir milagroso e poderoso do Senhor, porque os homens estão deixando de se curvar diante do Rei da Glória. Os homens estão transformando aquilo que é sobrenatural em algo que para eles acham como comum, ao ponto até de manipularem coisas que se assemelham aos milagres e às glórias de Deus, mas Deus não compartilha a sua glória com outrem. A sua glória é dele, para ele, por ele, para ele, são todas as coisas. E ele quer sim fazer coisas grandiosas e poderosas em nossa vida. Mas precisamos reconhecer quem é o Deus nessa história e quem é o pecador, nós, nessa história. E nos humilhar diante da sua presença. E eu quero te dizer, é somente diante de uma confissão como essa, é somente diante de uma declaração como essa de Pedro, que Jesus vem e fala assim: levanta teu rosto, rapaz, ainda não terminei de falar contigo.
Ele disse: sim, Senhor. Não tenha medo de andar comigo. Não tenha medo de eu estar aqui. Não tenha medo de estar na minha presença. Não tenha medo de eu estar no teu barquinho. Porque de agora em diante, Pedro, tu vai pescar gente comigo. Tu vai pescar gente comigo, rapaz. Simão e seus companheiros estavam ali admirados, porque eles já eram discípulos, mas tinham voltado simplesmente para os seus afazeres cotidianos, assim como eu e você, irmão, assim como eu e você. Amanhã a festividade já se encerrou, e você vai voltar para o seu trabalho, eu para o meu trabalho, para as nossas atividades cotidianas. Mas Jesus não mudou, não acabou aqui na festa, não vai acabar aqui na festa. A glória dele na tua vida não vai encerrar aqui, ela vai continuar. Você vai voltar, você vai continuar servindo, trabalhando, lavando as redes, obedecendo, fazendo a manutenção da oração, do jejum, da leitura da palavra, da consagração, do evangelismo. Você vai continuar adorando, cantando, ensaiando. Você vai continuar zelando pela igreja. Você vai continuar fazendo toda a obra que o Senhor tem entregue nas tuas mãos, todo o trabalho do seu cotidiano. Mas fica ligado, porque de repente você pode sentir o barco balançar e falar: o que aconteceu? É Jesus dizendo: vamos para alto mar, que eu tenho coisas maiores para fazer com você. Vamos para alto mar, que chegou a hora da gente jogar a rede em lugar que você ainda não jogou. Chegou a hora de você experimentar coisas que você ainda não experimentou. Chegou a hora de você vivenciar, porque eu tenho visto o teu zelo, eu tenho visto o teu cuidado, eu tenho visto que você tem sido fiel, eu tenho visto que você tem me honrado. Chegou a hora de você experimentar coisas maiores do que essa. Glória a Deus. Jesus entrou na realidade natural de Pedro, para chamar Pedro para viver a realidade sobrenatural dele. Ele entrou ali na realidade natural de Pedro, no dia a dia de Pedro, fez um negócio que deixou Pedro aterrorizado, e mostrou para Pedro que não é na capacidade de Pedro, que não é na força de Pedro, mas é no poder de Deus que nós vamos servi-lo. Não é na tua força, na tua capacitação, na tua capacidade, mas Ele que te chama é quem te capacita para servi-lo. E Ele entra na tua realidade, irmão, no teu dia a dia. Ele conhece o que você passa, as tuas frustrações, e está dizendo para você assim: continua, filho, você está fazendo parte dos 48 anos, e amanhã, até que eu volte, você será lembrado como aquele que estava nos 48 anos e deixou base para os que vieram depois. Porque você continuou jogando as redes, você continuou vivendo o sobrenatural de Deus. Curva a tua cabeça. Pai, eu agradeço, Deus, por essa riquíssima oportunidade de compartilhar com meus irmãos essa palavra, que não é minha, mas é tua, viva, eficaz, poderosa, por compartilhar com meus irmãos, Senhor, a palavra transformadora de Jesus, a palavra que fala no nosso íntimo, a palavra que fala a nossa inteligência, que fala as nossas emoções, a palavra que muda, ó Pai querido, os nossos destinos, os nossos caminhos, porque limpa as nossas veredas, limpa a lágrima de nossos olhos e nos faz enxergar o caminho do Senhor. Essa palavra poderosa, Pai, que eu peço ao Senhor que produza fruto do Teu Espírito, que continue a produzir, Senhor, milagres na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Ceilândia. Continue a produzir, Senhor, ó Pai querido, pescas maravilhosas,
Continue a produzir geração e geração de discípulos. Continue a produzir, Senhor, o suprimento. Continue a produzir, Senhor, a prosperidade. Continue a produzir o arrependimento. Continue a produzir, ó Pai, o compartilhamento. Continue a produzir o serviço. Continue a produzir a glória do Senhor, a replicar a glória do Senhor na vida daqueles que estão aqui, na vida daqueles que vão passar por aqui, na vida daqueles que serão alcançados por aqueles que estão aqui. Tu começou a boa obra há muitos anos e é fiel para completá-la. Que o teu povo, na Igreja Batista de Ceilândia, continue, Pai, lançando as redes e vivendo o sobrenatural do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado.